Olá, aluno! Eu sou a professora Keila e esta é uma videoaula de Física. Hoje vamos falar então sobre conversão de unidades. Frequentemente precisamos mudar as unidades em que está expressa uma grandeza física, né? Muitas vezes nós estamos trabalhando em quilômetro por hora, mas no sistema internacional nós sabemos que a unidade é metro por segundo, então é necessário fazer essa conversão, ou muitas outras vezes é necessário fazer conversões de unidades que nem sempre são muito usuais, como a braça, o pé, a polegada. Então, para isso, nós vamos utilizar um método chamado de conversão em cadeia. Esse método de conversão em cadeia, ele consiste em multiplicar a medida original por um fator de conversão. Esse fator de conversão, ele sai da relação entre as unidades. Por exemplo, aqui nesse exemplo que eu dou, eu sei que 1 minuto é igual a 60 segundos, né? Nós já vimos que a unidade no Sistema Internacional de Tempo é o segundo, e eu sei que 1 minuto é aceito no SI, porque temos essa relação. 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, dessa relação aqui, eu consigo construir um fator de conversão, tá? Então, uma relação entre unidades que é igual a 1. Vejam como eu escrevo aqui. 1 minuto sobre 60 segundos, se eu dividir 1 minuto por 60 segundos, nós temos como resultado 1. Ou ainda, 60 segundos dividido por 1 minuto, isso aqui também é igual a 1. Então, como essa relação aqui, como a razão entre essas grandezas eu tenho igual a uma unidade, eu posso dizer que tanto essa quantidade quanto essa quantidade aqui são fatores de conversão, tá certo? Observe que aquele fator que eu mostrei não é o mesmo que eu escrever 1 sobre 60 e 60 sobre 1, né? 1 dividido por 60 é diferente de 1 e 60 dividido por 1 também é diferente de 1. Aqui, o número e a unidade formam um todo, tá certo? Bom, já que a multiplicação de qualquer grandeza por 1 não muda o valor dessa grandeza, nós podemos introduzir esses fatores de conversão sempre que acharmos conveniente. Então, na conversão em cadeia, nós usamos fatores de tal forma que as unidades indesejadas elas vão se cancelar. Aqui eu trago para vocês um exemplo bem simples, né? A nossa relação de minuto para segundo. Então, aqui eu quero converter 2 minutos, quero saber quanto que essa quantidade de tempo representa em segundos. Então, vou usar a nossa relação, que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, se eu multiplico 2 minutos por 1, eu não modifico a minha grandeza, né? Eu continuo tendo a mesma quantidade de tempo. Então, esse 1 aqui, eu posso trocar por aqueles fatores de conversão que saem aqui dessa relação. Então, eu posso dizer ainda que 1 minuto sobre 60 segundos é igual a 1, e o meu outro fator de conversão é 60 segundos sobre 1 minuto, também é igual a 1. Notem que aqui eu tenho este fator de conversão e este fator de conversão. Qual deles que eu devo escolher para trocar aqui? Eu sempre vou escolher o fator de conversão que me permita cancelar a unidade indesejada, que nesse caso é 1 minuto, para obter, então, a unidade desejada, que é o segundo. Então, vejam, se eu utilizasse esse fator de conversão aqui, eu teria 2 minutos vezes 1 minuto, dividido por 60 segundos. Notem que dessa forma a unidade não é cancelada. Mas se eu uso este segundo fator de conversão, como está descrito aqui, o que vai acontecer? Eu tenho
2 vezes 60 igual a 120 segundos. E o minuto aqui é cancelado. Então, 2 vezes 60 igual a 120, minuto cancela, vezes segundo. Então, aqui nós temos a resposta, 120 segundos. Claro, pessoal, que aqui é uma conversão simples, é uma unidade que nós estamos acostumados a utilizar, mas muitas vezes, quando eu tenho, por exemplo, unidades que dependem de uma ou mais, de duas ou mais grandezas, aí complica um pouco a nossa conversão. Eu tenho que ficar fazendo regra de 3 e às vezes a regra de 3 é até um pouco mais propícia ao erro, certo? Então, por isso que eu gosto bastante dessa regra que é chamada de conversão em cadeia. Por que o nome em cadeia? Porque nós montamos uma cadeia. Claro que aqui eu estou convertendo somente a grandeza tempo, mas se eu tivesse outras grandezas, eu montaria aqui do lado, certo? Formando uma cadeia, ok? Para exemplificar, eu trouxe este exercício. Este exercício, ele me traz uma grandeza que é a velocidade, e eu vou converter essa velocidade, que está inicialmente em braças por minuto, para metros por segundo, milhas por hora e ano-luz por ano. Então, o que diz neste exemplo? O submarino de pesquisas Alvin está mergulhando com uma velocidade de 36,5 braças por minuto. Expresse esta velocidade em metros por segundo. A letra B pede qual é a velocidade em milhas por hora e a letra C qual é a velocidade em anos-luz por ano. Não tem como eu resolver esse exercício se eu não tiver alguns dados. Esses dados, muitas vezes, o problema, ele me fornece, né? O exercício vai fornecer, ou uma tabela de relação entre unidades, geralmente encontrada nos finais dos livros, ou eu posso fazer uma pesquisa na internet e obter esses valores. Aqui o problema me trouxe. Os dados são os seguintes. Uma braça, aqui nós utilizamos FAT como símbolo, vale 6 pés, FT. 1 metro vale 3,28 pés. 1 milha vale 5.280 pés. E 1 ano-luz vale 9,46 vezes 10 na 12 quilômetros. Claro, pessoal, que conforme a gente for desenvolvendo o exercício, vocês vão ver que eu vou precisar de outras relações, mas são relações mais conhecidas, que a gente já está mais acostumado a utilizar no nosso dia a dia, tá certo? Então, vamos fazer aqui primeiro a letra A. Então, vou expressar essa velocidade em metros por segundo. Então, a letra A, eu tenho 36,5 braças por minuto. Essa quantidade, essa velocidade, eu vou multiplicar por fatores de conversão que saem aqui desses dados. Então, a primeira coisa que eu devo observar é a seguinte: o exercício, ele me trouxe uma relação de braça para metro. Se vocês observarem, não, eu tenho braça para pés e daí, então, pés para metros. Então, vou fazer por partes. Claro que eu preciso escolher como é que eu vou usar esse meu fator de conversão. Lembrando que eu quero cancelar braça, então, ele tem que estar aqui o oposto. Então, uma braça é igual a 6 pés. Se eu dividir 6 pés por uma braça, isso daqui é igual a 1. 1 vezes 36,5 braças por minuto, igual a 36,5 braças por minuto. Então, o fato de eu fazer essa multiplicação, eu não estou modificando a minha quantidade,
certo? Notem que se eu faço essa multiplicação, eu vou ter 36,5 vezes 6 pés por minuto, porque o que aconteceu? Cancelei aqui a grandeza, a unidade braça. Então, se eu parasse o exercício neste momento, eu teria um valor e a unidade, pés por minuto. Não é isso que eu quero metros por segundo. Agora, dessa relação onde eu tenho que 1 metro vale 3,28 pés, eu vou converter pés para metros. De novo, para cancelar, eu preciso utilizar esse fator. 1 metro igual a 3,28 pés. Estou montando minha cadeia, fazendo essa multiplicação, cancelei a unidade pés. Se eu paro o exercício neste momento, eu tenho como resultado final, fazendo as multiplicações e as divisões, eu vou ter metro por minuto. Novamente, não é isso que eu quero metros por segundo. Agora, esse meu último fator de conversão vem da relação de minuto para segundo. O problema não trouxe, mas é algo que eu estou habituado a utilizar. Então, eu sei que, vejam, minuto está aqui, eu vou colocar sempre oposto. 1 minuto igual a 60 segundos. Multiplicando, então, cancelei. Eu gosto muito dessa conversão porque ela é visual. Como nós montamos uma cadeia, eu posso voltar e verificar se todas as unidades indesejadas foram canceladas. Por exemplo, a braça, o pé e o minuto. Restou apenas metro por segundo. Agora, eu realizo as multiplicações. Então, eu vou ter 36,5 vezes 6, vezes 1, vezes 1. Vou colocar isso aqui é igual. A divisão, aqui sobrou, quando não tem nada, a gente sabe que é 1. 1 vezes 1 vezes 3,28 vezes 60. Então, 3,28 vezes 60. E a unidade, metro por segundo. Então, isso aqui multiplica a nossa unidade, metro por segundo. Fazendo as multiplicações e divisões, nós encontramos um resultado aproximadamente 1,11 metros por segundo. Então, 36,5 braças por minuto equivalem a 1,11 metros por segundo, ok? Continuando, a letra B pede para expressar, né, qual é a velocidade em milhas por hora. Então, agora eu tenho que converter 36,5 braças por minuto para milhas por hora. De novo, vou analisar. Tem uma relação que passa direto braças para milhas? Vou voltar aqui. Não, eu tenho milha e pés. Então, de novo, eu vou usar esse fator de conversão utilizando braça e pés, para daí, então, utilizar um fator de conversão usando milhas e pés. Vou montar a nossa cadeia, então. 36,5 braças por minuto. Sempre coloco entre parênteses para mostrar que estou multiplicando essa grandeza como um todo. Então, o mesmo fator de conversão, 6 pés igual a uma braça. E agora, o problema me diz que uma milha vale 5.280 pés. Uma dica é sempre já colocar a unidade que eu quero cancelar.
Então, eu quero cancelar pés, então ele tem que vir daqui, né? Cruzado para cancelar. Eu sei que 1 milha, 5.280 pés. Vamos fazer aqui a verificação. Cancelei braça, cancelei pé. Se eu parasse agora minha multiplicação, eu teria uma quantidade, 36,5 vezes 6, dividido por 5.280, e a unidade seria milha por minuto. Não é o que eu quero milhas por hora. Então, agora eu preciso converter a minha unidade de tempo. Vou converter minutos para hora. Então, eu sei que 1 hora tem 60 minutos. Não está descrito aqui nos dados, mas eu já conheço, é bem usual, utilizamos muito essas unidades, então, não preciso nem procurar em outro lugar. Então, cancelei. O que sobrou para multiplicar? 36,5, cancelei todas as unidades, vezes 6, vezes 1, vezes 60. Tudo isso dividido por 1 vezes 1 vezes 5.280 vezes 1. Então, 5.280. E a unidade que sobrou foi milha por hora. Fazendo essas multiplicações e divisões, eu vou encontrar aproximadamente 2,49 milhas por hora. Então, 36,5 braças por minuto equivalem a 2,49 milhas por hora, certo? E por último, nós temos aqui qual é a velocidade em ano-luz por ano. Não é uma unidade de velocidade usual, mas eu posso utilizá-la porque anos-luz é uma unidade de comprimento. Eu tenho que 1 ano-luz vale 9,46 vezes 10 na 12 quilômetros, né? E o ano é uma unidade de tempo. Então, tudo bem, posso utilizar. Então, vamos lá. Vou escrever aqui 36,5 braças por minuto. Pessoal, tanto na letra A quanto na letra B, eu iniciei convertendo primeiro a unidade de comprimento. Não tem problema eu escolher iniciar a conversão pela unidade de tempo. Essa aqui eu vou fazer só para que vocês vejam que não interfere no resultado, tá certo? Então, eu tenho que sair de minuto para ano. Se eu não quiser ficar fazendo a continha de quantos minutos tem um ano, eu uso a conversão. Vamos lá. Eu sei que 1 hora tem 60 minutos. Eu sei que um dia tem 24 horas, quase que eu estava fazendo ao contrário, mas se eu tivesse feito ao contrário, vocês iam perceber que quando eu voltasse para fazer as multiplicações, eu já ia encontrar o meu erro, tá? Então, um dia tem 24 horas, deixa eu arrumar esse 2, e um ano tem, vamos utilizar 365 dias. Ok? Vou voltar para ver se eu converti certo. Minuto, cancelei hora, cancelei dia. Se eu paro agora o meu exercício, eu tenho braças por ano. Não é o que eu quero eu quero ano-luz por ano. Então, agora eu tenho que converter braça para anos-luz.
Tem alguma relação que tragam esses dois? Não tenho. Eu tenho ano-luz para quilômetro. Então, eu vou precisar converter braça para pés, pés para metro, metro para quilômetro e quilômetro para ano-luz. Então, essa letra C, a cadeia ela vai ficar um pouco maior. Então, vamos lá. Quero converter braça. Já vou usar isso que nós utilizamos na letra A e na letra B. 6 pés é igual uma braça. E eu tenho ainda aqui 1 metro, são 3,28 pés. Cancelei pé, cancelei braça. Agora, pessoal, eu preciso de relação de quilômetros para metros. Aqui, eu posso utilizar o meu conhecimento sobre prefixo. Vou escrever aqui embaixo. 1 quilômetro. Aqui, meu prefixo é o quilo. Se eu olhar na tabela dos prefixos, eu posso trocar esse prefixo por uma notação de 10, uma potência de 10, perdão, que equivale a 10 na 3 metros. Então, 1 quilômetro é igual a 10 na 3 metros. Notem que eu somente troquei o prefixo pela potência de 10 que ele representa. Então, vamos lá. Metro está aqui. Então, eu sei que 1 quilômetro igual a 10 na 3 metros. Cancelei. Agora sim, utilizo a minha última relação, que é 1 ano-luz vale 9,46 vezes 10 na 12 quilômetros. Então, 1 ano-luz, vou utilizar AL para designar ano-luz, 9,46 vezes 10 na 12 quilômetros. Ok? Então, vou voltar. Cancelei todas as unidades, cancelei aqui, sobrou ano. Cancelei, aqui sobrou só ano-luz. Então, ano-luz por ano, certo? Agora, eu vou fazer as multiplicações. Então, aqui sobrou 36,5, aqui sobrou 60, aqui sobrou 24, aqui sobrou 365, aqui sobrou 6, vezes 1, vezes 1, vezes 1, então, é isso aqui, que eu vou dividir por, aqui é 1, 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, dá 1. 3,28 vezes 10 na 3, vezes 9,46 vezes 10 na 12. 3,28, então, vezes 10 na 3, vezes 9,46 vezes 10 na 12. Fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar 3,7 vezes 10 na menos 9. E aqui, ano-luz por ano. Então, particularmente nesse exercício, eu vou fazer a conta na calculadora, porque como nós temos uma potência de 10 aqui embaixo, é muito comum que você, aluno, erre essa multiplicação. Então, eu vou montar aqui. Vou colocar aqui, o mundo enxerga, né? Então, eu vou ter 36,5 vezes 60, abrir parênteses para começar a nossa operação, vezes 24, vezes 365, vezes 6. Acho que era isso, né? Deixa eu só conferir. Isso.
fechei, e agora eu vou fazer a divisão. Abri parênteses novamente, 3,28 vezes 10 na 3, eu vou usar a tecla ESP. Esse ESP já significa 10 elevado a algum número, então ESP 3 vezes 9,46, de novo 10 na 12, vou colocar ESP 12. Fechei, e aqui tá o nosso resultado. 3,71 vezes 10 na menos 9, ano-luz por ano. Então, é isso daqui. 36,5 braças por minuto equivale a 3,71 vezes 10 na menos 9, ano-luz por ano. Como eu falei, não é uma unidade de velocidade utilizada ou bem conhecida, mas ela serve para que a gente faça esse nosso exercício, montando a nossa cadeia para conversão. Ok? Então, é isso. Lembrando que as nossas aulas seguem pelo ambiente virtual e aqui no meu canal vocês têm a oportunidade de acompanhar as próximas videoaulas e exercícios relativos à nossa matéria. Para não perder nenhuma atualização, não esquece de se inscrever neste canal e clicar no sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Espero que tenham gostado. Bons estudos!